que diz nesse relato? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Feche teus olhos aí rapidinho para a gente orar. Senhor Jesus, novamente eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar com meus irmãos e com as minhas irmãs um pouco da tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida. Não é uma mensagem fácil, não é uma circunstância favorável. Eu peço que o Senhor use a minha vida, para que eu não permita que eu venha falar de mim mesmo, porque se eu falar de mim mesmo, eles vão sair daqui mais vazios do que talvez pudessem ter entrado. Mas, Senhor, usa a minha vida para que a tua palavra venha ser plantada em cada coração aqui. Que o Senhor venha trabalhar em cada coração de acordo com a tua vontade. E que eu seja apenas um canal para que o teu Espírito Santo venha agir em cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, faça aquilo que eu não posso fazer. Opera milagres nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Bom, pessoal, a gente tem visitante aí, e vocês vieram num dia não muito bom. Porque hoje a mensagem vai ser um pouco difícil. Por que difícil? Porque a gente vai falar de alguns assuntos bem importantes para todos nós, porém, um pouco delicados. E esse é um assunto, essa história aqui, o Espírito Santo já está me incomodando já faz algumas semanas. Tá? Acho que, sei lá, coisa de 3 a 4 semanas. Mas como nós já havíamos começado os visitantes, a gente terminou na semana passada uma série de mensagens sobre a reforma protestante. Né? Então a gente foi o mês inteiro, a galera que veio foi bem legal, a gente aprendeu bastante coisa. E eu precisava encerrar aquele ciclo, né? Para poder falar sobre esse assunto e contar essa história que, quando eu conheci essa história pela primeira vez, eu fiquei assim, de cabelo arrepiado, gente. Né? Quem já ouviu dessa história aqui? Quem já ouviu falar dessa história? De Batseba. Né? É uma história, e o título, vocês viram o título da mensagem de hoje, né? Quem viu aí? Quem não viu, o título da mensagem de hoje é 8 passos para você destruir a sua família. Loucura, né? Pô, Eric, então eu já posso ir embora? Porque eu não quero destruir minha família não, você é doido? Eu não quero saber disso não. É aí que tá. Mas às vezes a gente pode estar percorrendo esses passos sem perceber. Sim ou não? Então, o nosso objetivo... Porque veja, existem algumas formas de a gente aprender. A gente pode aprender, primeiro, com os nossos erros, sim ou não, Edvane? E outra forma é aprender com os erros de quem? Dos outros. É ou não? Se a gente não aprende com o erro dos outros, a gente pode acabar errando, né, Larissa? E aí a gente acaba aprendendo com nossos erros. Mas, infelizmente, tem gente que nem com os próprios erros acerta, né? Mas, existem essas formas. Então, o nosso objetivo hoje é a gente aprender com os erros de um homem que foi chamado, segundo a própria palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O grande rei Davi. Um homem que foi chamado por Deus para governar. Um homem que derrubou o gigante, né? Golias, a gente já conhece a história. E nesse momento da história, era um rei de Israel. O rei, e foi um dos melhores, se não o melhor rei que Israel já teve. Israel, nesse momento, passava por um momento de muita glória, de muitas vitórias militares. Então era tipo os Estados Unidos daquela época. Então estava no topo, né? E Davi era o grande rei dessa época. Muito bem. Então, eu vou compartilhar com vocês 8 passos que, se vocês quiserem destruir sua família, seus negócios, seus sonhos, é só seguir esse passo a passo que eu vou dar aqui.
Érica, e se eu por acaso tiver seguindo esse espaço? Eu vou te orientar para você sair dele. Ok, gente? Amém? Estão comigo ainda? Então vamos lá. Primeiro passo. O que aconteceu aqui já no primeiro versículo? Decorrido um ano. Vamos lá, antes. Deixa eu resumir essa história para vocês, tá? Davi, esse relato que a gente leu aqui, Larissa. Toda primavera era uma época do ano em que os reis costumavam pegar os seus exércitos e sair para a guerra. Era algo comum naquela época. Guerras, né? Então, era um tempo em que os reis saíam para guerrear, certo? E a Bíblia vai deixar bem claro que nesse momento, nessa ocasião, Davi falou o quê? Tô afim não, hein? Tô cansado, Sabe aquele dia que você não tá muito afim? Você fala assim, hoje eu não tô para ninguém, não me chama, hoje eu não tô legal. E Davi estava num desses dias. E ele, o que ele fez? Ele chamou o seu general, Joabe, e falou assim, ô Joabe, vou te promover, hein? E aí, como é que tá a guerra? Não, tá tudo bem. Então, eu não vou não preciso de eu ir. Você é o rei, né? Gente, a comunicação por minha conta, tá bom, gente? É minha forma de contar a história. Então, Davi pega e fala assim, ô Joabe, você vai na frente dessa vez, tá? Eu não vou pra guerra. Você vai guerrear, você vai liderar todo o exército. Beleza? Eu confio, o exército é bom, nós somos os melhores que tem na atualidade, então nós vamos ganhar, certo. Então, vai lá que eu vou ficar aqui descansando. E Joabe, óbvio, obedeceu. E, pum, partiu. Davi ficou como? No palácio. E aí, no relato, a Bíblia vai dizer que ele, pela tarde, no meio da tarde, ele me levanta. Imagina você acordar 3 horas da tarde. Já pensou? 3 horas da tarde, você acorda, vou dar uma voltinha aqui no palácio. E essa voltinha, não sei como, ele viu uma senhora tomando banho. Como isso aconteceu? A Bíblia não deixa claro. Onde que ele viu, onde que ele estava? Não sabemos. Ele estava no palácio, no terraço. E dali ele viu uma moça tomando banho. E aquilo deixou ele, uau! E Davi, um detalhe, Davi tinha várias mulheres, tá? Era normal para aquela época. A poligamia era algo aceitável naquela época. Davi, por ser rei, ele tinha várias benevolências. Uma delas é a possibilidade de ter várias mulheres. Ele tinha várias concubinas, inclusive, certo? Então, Davi não tinha problema com isso. Mas ele viu uma jovem senhora lá tomando banho e mandou perguntar a ele, quem é aquela moça ali que está tomando banho? Perguntou para aquela moça ali que está tomando banho. E aí o Pedrão vira para o rei Davi e fala, ela é Batseba. É mesmo? É. E quem é essa Batseba? Quase ninguém. Ela só é casada com Urias. Urias era um soldado de Davi, que estava onde? Na guerra. E aí a gente vai pensar o quê? Pô, o grande Davi não ia dar um mole desse. Ele, então deixa pra lá, né? Deixa pra lá, a moça é casada, deixa pra lá. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou, tô nem aí, manda vir. E a moça, Eric, mas a moça foi? Amigo, rei manda. O rei não pede. Se o rei mandar, por mais que seja algo absurdo, seus súditos devem o quê? Obedecer, mesmo sem concordar. Não tem essa, você poderia até ser morto. Pessoal, vamos lá dar uma volta? Ah, não quero não. Ah, é? Então, tchau. Vem cá, o soldado, arranca a cabeça dela aqui. Né? Então, a moça foi, Davi se deitou com ela, né? Depois, passou um tempo, ela veio e manda o recado. Ô, Davi, sabe aquela que aconteceu lá? Pois é, tô grávida. E o filho é seu. Pensa aí, Diego. Então, esse é o início dessa trama. E aqui, nessa trama, existem passos que a gente vai ver. Quais foram os passos que levou Davi a cometer esse grave delito contra ele, contra a sua família e contra Deus? Ok? Amém? Estão comigo? Para que a gente não siga os mesmos passos. Certo? Muito bem. Primeiro passo que Davi fez, né? Seguiu. Ele deixou de guerrear. Gente, todo mundo tem uma guerra para guerrear aqui, sim ou não? E quando eu falo guerra para guerrear, não são guerras, né? Óbvio. São nossos problemas do cotidiano. É a moto para consertar, né? É um cliente lá chato que reclama. São problemas de família, do trabalho, da igreja, enfim, qualquer lugar. São nossos problemas, nossas guerras. E todos nós temos as nossas guerras. Sim ou não, gente? Quem tem guerra para guerrear? Tem muita pouca?
problema, trabalho, é filho para criar, nossa, é trabalho em empresa, nossa, é tanta coisa que às vezes toda quarta-feira eles ficam andando aqui de... Então, todos nós temos as nossas guerras. Qual foi o primeiro passo que Davi fez para poder dar início a um grande processo de destruição familiar? A gente vai ver. Érica, acabou a história de Davi ali? Ih, foi só o começo. Eu já vou contar para vocês. O primeiro passo foi o quê? Deixou de guerrear. O que a Bíblia deixa bem claro, era uma época em que os reis costumavam sair para guerrear. Onde Davi era para estar, gente? Onde? Não ouvi. E onde ele ficou? Toda vez que você não faz algo que você deveria fazer, vem o capeta, o inimigo das nossas almas, nos arrebentar. O que é fugir da guerra, Eric? É fugir das nossas responsabilidades. Todos nós temos. Só que às vezes, Larissa, a gente... Porque, veja, é trabalhoso ir para a guerra, não é? Dá trabalho. E às vezes a gente quer o quê? Vou terceirizar esse negócio aqui. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma brincadeira, às vezes a gente brinca assim em casa, aí a Laura ou a Sofia vem e fala, é mais a Laura, né? Aí ela vem, pai, deixa eu comer tal doce? Aí eu falo assim, vê com a sua mãe. Aí ela vai lá. Mãe, deixa eu comer tal doce? Aí ela já sabe da história, ela vê com seu pai. Aí ela vai lá, pai, deixa eu... E ela fica nisso. É uma brincadeira, mas que reflete o que às vezes que a gente faz. Às vezes, criar filho dá trabalho, sim ou não? Vocês têm filho, né? Dá trabalho ou não? E às vezes, o que a gente quer fazer, Giovânia? Pegar o nosso filho, quem pode, né? Olha pro pai e a mãe, quando tem, próximo. Olha esse menino aí, olha aí que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Gente, o que tem de pai e mãe que terceiriza a educação pro filho, para avós, não tá no gibi, sim ou não, gente? Né? Terceiriza para cuidadora, para empregado, sei lá. Estou falando de filho, mas pode ser qualquer coisa. É tudo aquilo que você deveria fazer e você não faz. Sempre quando você deixa uma responsabilidade, você abre uma brecha para o inimigo entrar. E quando ele entra, meu amigo, para tirar, Diego, dá trabalho, tá? E foi isso que aconteceu. Segundo passo. Por que Davi não quis guerrear? Por quê? Não sabemos. A Bíblia não deixa isso claro. Mas podemos conjecturar e pensar algumas coisas. Uma delas, uma grande possibilidade, era que Davi tinha um exército muito forte. O seu poder militar era gigantesco. Ganhava quase todas as batalhas. Então, Davi, militarmente, era um homem de sucesso. Sim ou não? Ok? Segundo passo que Davi tomou. Tomou não, né? Passo que ele deu. Deixou o sucesso subir a cá. Vocês conhecem gente assim? Conhece? A pessoa está lá na empresa, né, no trabalho, em algum lugar. É uma boa coisa, está ali embaixo, é um operador de máquina, é um atendente, é uma função simples. Aí ela é promovida, né? Pronto, virou supervisora. E aí pronto, a pessoa mudou. Já viu isso? E agora a pessoa me virou metida, e agora não fala mais com ninguém. É só ter uma promoçãozinha, é só, às vezes, melhorar um pouquinho de vida e pronto. A pessoa já muda. É quando o sucesso sobe a... Esses dias a gente estava vendo TV aqui, eu ouvi uma frase da cantora Damares, quem já conhece, já ouviu falar. Cantora Damares, ela comentou recentemente, acho que foi uma pregação, não sei, não lembro, mas ela falou assim, o meu sucesso está me afastando de Deus. Não foi o que a gente viu? A gente nem viu o vídeo todo, só vi a frase, rapaz, isso acontece. Veja, uma cantora gospel, vive disso. Ela mesmo deixou bem claro para todo mundo, o sucesso de cantora, gospel, a coisa toda, está me afastando de Deus. E você pensa, como é que pode ser isso? A pessoa é crente, está ali. Então, às vezes, o sucesso, sim, pode nos afastar de Deus. Pode nos levar para longe do nosso alvo. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi falou, cara, a gente tem um sucesso, a gente tem
um time militar aqui grande, eu não preciso ir. Vai lá. E aí quem já ouviu falar a seguinte frase? Mente vazia, oficina do... Quando a gente tem sucesso, Larissa, porque veja, vê se faz sentido. Vamos estar no casamento. Quando o casamento tá ruim, tá quase acabando, e você quer salvar o teu casamento, o que as pessoas fazem? Vamos sair, né? Sim ou não, gente? Vamos sair, vamos viajar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos dar uma pimentada na relação pra gente salvar nosso casamento. Sim ou não, gente? Né? Ok? Então, o cônjuge fica mais, né, mais ativo, mais vigilante, né, tem um cuidado maior para não deixar o casamento morrer. Mas quando tá tudo bem, qual é a tendência nossa do ser humano? Abaixar a guarda. A gente já não sai com tanta frequência. Antes de dizer eu te amo toda hora, já não fala mais. E aí aquela relação vai caindo na rotina, sim ou não, Divan? Ou seja, sempre quando a gente está no auge do sucesso em qualquer área, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser qualquer área. Quando você atinge um sucesso, a tendência nossa de ser humano é levantar o nariz e falar, eu sou o cara. Sim ou não? Meu casamento é o melhor, os meus filhos são os mais bonitos da escola, né? Dentro de questão ministerial, a minha igreja é a melhor do bairro, é a mais bonita, o meu carro é o mais tal, e a gente vai viajando com essas coisas. E aí o que entra no nosso coração? A soberba. A soberba é a ruína do ser humano. E foi isso que fez, ou possivelmente fez Davi falar o quê? Vou ficar em casa. E ficou à toa, quando deveria estar guerreando. Mente vazia, oficina do diabo. Então o diabo, tá sem fazer nada? Espera aí que eu vou te arrumar um problema. Então você quer arrumar um problema para a sua vida? Fique com a cabeça desocupada. Deixe de trabalhar, deixe as coisas acontecerem. E aí você vai ver a brecha que você vai abrir. Terceiro passo. Essa aqui eu preciso ler com você. No verso 2 ainda. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Davi viu essa jovem senhora, não sei se é jovem senhora, vou falar jovem senhora, tomando banho. Será que ela estava como, hein, Larissa? Estava de casaco? Será que ela estava de vestidão? Como é que ela devia estar, gente? Como é que a pessoa toma banho? Hã? Né? Nua. E o Davi estava contemplando o nu. Isso tem nome. Se chama pornografia. E isso já era condenado na Bíblia desde muito tempo do Antigo Testamento. Deus já havia condenado a prática de contemplar o nu, a pornografia. E Davi estava lá. Olha aqui, rapaz, mulherão e tal. Ou vocês acham que foi um negócio assim, ele olhou, já quero. Não, ficou ali admirando. Aí, Diegão, olha, caramba. Aí cutucou lá, e aí, viu lá, né? Mulherão. Isso é pornografia. Isso é quando entra na vida. Não é só do homem, não, que às vezes a gente fala quando pensa só homem. Mas mulher também tem isso. Isso entra para acabar com qualquer ser humano. Isso é muito sério. E o fato dele ver atraiu o desejo nele de cometer outros pecados. Deixa eu contar uma história aqui, que quando a gente veio do Rio para cá, assim que a gente veio, a gente teve contato com um casal lá do Rio que nos pediu ajuda, estavam passando um processo de separação, nos pediu ajuda. A gente já aqui, no WhatsApp e tal, eles estavam com um problema no casamento. E aí conversando para entender o que estava acontecendo, descobriu-se que o homem era viciado em pornografia. E a mulher descobriu aquela coisa toda, e queria se separar, aquela coisa toda. Eles pediram ajuda. E nós fomos ajudar. A Sil começou a conversar com ela, eu chamei ele para conversar, e a gente foi, cara, ela era crente, mas ele não. E a gente, cara, você precisa melhorar, parar com isso e tal. E ele falou bem assim para mim. E a gente, inclusive, a gente começou a fazer leitura de Bíblia. Todo dia a gente orava, a gente lia a Bíblia. Ei, você leu hoje? Vamos ler para Provérbios, vamos orar junto e tal, para poder fortificar o espírito. Porque é assim que vence a carne. Quando você só vence a carne quando o teu espírito está forte. Muito bem. E aí ele disse bem assim para mim, Eric, eu não vejo problema nisso. Porque afinal de contas, ninguém está
vendo. Eu tô sozinho, não tô fazendo mal pra ninguém, né? Só eu aqui e tal, então não vejo problema. Não tô fazendo mal pra minha esposa, não tô traindo ela. E eu disse bem assim pra ele, eu falei, cara, presta atenção. Quem já ouviu a frase, um abismo chama outro buraco? Hã? Outro abismo? Um abismo chama outro abismo? Sério? Pesado isso, hein? Eu falei assim, cara, quando você estiver vendo essas coisas, a tua carne vai estar forte. Teu espírito vai estar fraco. Quando o capeta mandar uma outra tentação pior, você vai cair. Ele, que isso, Eric? Eu jamais faria isso. Eu amo a minha mulher, eu nunca trairia a minha mulher, eu nunca, não sei o quê. Eu só tenho esse probleminha aqui. Mas eu nunca faria isso. Eu falei, cara, você vai. Eu falei, não vou, vai, não vou. E aí, ele quer saber de uma coisa? Não precisa da sua ajuda mais não. Deixa que eu me vire aqui sozinho, não preciso de você mais não. Não tem problema, né? Beleza. Aí a gente perdeu o contato. E os meses se passaram. Quase um ano depois, ele aparece. Oi, Eric, tudo bem? Ô, rapaz, como é que você tá? Tudo bem e tal. Eric, você lembra que você falou pra mim que se eu não parasse com isso, eu ia acabar fazendo tal coisa? Eu falei, lembro. E aí? Aconteceu. Traí minha mulher, a gente quer separar, a mulher me mandou embora, eu tô na rua, não sei o quê, tô desesperado. O que você falaria nessa situação? Eu te avi? Se vira também foi uma boa. Eu não pensei nessa, não. Mas o que eu pensei foi... O que eu pensei eu te avisei, meu filho. Você não quis ou... E às vezes nós somos assim, né? Às vezes as pessoas dão conselho, um pastor, alguém da nossa confiança dá uma orientação e a gente quer seguir o nosso caminho. Isso pode dar certo? Pode, mas às vezes dá o quê? Errado. E a gente trabalhou, Não, cara, e eu falei, cara, então... Você quer mudar, você quer restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida, você precisa se converter de verdade, é o fato. Você precisa mudar a sua vida, meu filho. E a gente foi trabalhando, e agora, recentemente, em julho, quando a gente foi para o Rio, já contei isso aqui, né? Quando a gente foi para o Rio, uma das igrejas que eu estava pregando, eles foram lá para ver a gente, sabia que a gente está naquela igreja. E aí eles, quando acabou o culto, o pessoal conversando aquela coisa, eles foram lá falar comigo. E ele veio com o olho cheio de lágrimas. Ele falou assim, Eric, eu preciso te abraçar. Me deu um abraço bem forte, porque você salvou meu casamento. E eu falei, eu não salvei ninguém, quem salva é Jesus. Eu só dei aquele empurrãozinho. Quem faz a obra não somos nós, é Ele. Né? Então por que eu estou falando isso? Porque o erro que Davi cometeu, veja como é que é um processo, né? Primeiro, ele não foi para onde ele deveria estar, ok? Depois, e por uma causa provável do sucesso dele deixar subir da cabeça. Depois ele ficou ali, mente vazia, oficina do cão. Ficou ali à toa, naquela época, ficou andando no palácio. Mas se fosse hoje, seria o quê? Tô sem fazer nada. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no Twitter, no Instagram, no Facebook, seja lá o quê. Né? E vou ficar ali à toa. E aí, meu amigo, numa dessas, pode aparecer, né não, Diego? Uma menina do nada lá de biquíni lá, falou assim, ui, nem tava querendo. Né? Isso é comum. A gente fala de homens, mas mulheres também. Aparece um cara bonitão que nem eu, assim, né? Olha, a Raquel, não ri assim de mim, não, Raquel. Olha, hein? Então, esse foi o erro. 2 erros de Davi. Quarto passo. Você quer destruir a tua família, a tua vida, teus negócios? Se aproxime da porneia. Se aproxime da porneia. Quem sabe o que é porneia? Não faz ideia? Porneia é uma palavra grega. Vocês viram quando eu trago o negócio do grego, né? Uma palavra grega. Que quando traduz para cá, é traduzido por... Esqueci a palavra. Não é, eu ia falar indecência sexual, não é? É impureza, não, também não é. Esqueci a palavra. Mas vamos falar impureza sexual. Inclusive, essa é uma das palavras que está registrada em 1 Coríntios. Não precisa abrir, só para ficar registrado, se quiser anotar. 1 Coríntios, capítulo 6. Quando ele fala assim, foge da impureza sexual.
Então o escritor aos Coríntios fala, olha, foge da impureza sexual, foge. A impureza sexual está ali, você sai correndo. E essa impureza sexual era traduzida pela palavra porneia, no grego. O que significa? Porneia era uma palavra usada para todo e qualquer tipo de ato sexual ilícito. E eu vou só listar 3 aqui, só para você ter uma ideia. Primeiro, adultério, que foi o que o Davi cometeu. O que é adultério, Eric? Ora, é um homem casado ou uma moça casada ter relação com outro solteiro ou casado também. Ou seja, uma relação fora do casamento. Ok? Isso aí, tranquilo. Foi isso que Davi fez. Afinal de contas, Davi era o quê? Casado. Ok? E a moça também era casada. Então, foi isso que, quando ele perguntou, ei, quem é aquela moça? Aí o menino pega e fala, Batseba, é casada. O que ele queria dizer? Tira o olho, não é pro seu bico, corre. Né? Então, primeira coisa, adultério. Segundo, prostituição. O que é prostituição? É relação em troca de dinheiro. E terceiro, que é a fornicação. Quem já ouviu falar dessa palavra? Fornicação, resumidamente, é a relação entre solteiros. É pecado. O sexo é bênção de Deus, abençoado por Deus, em um único lugar, dentro do casamento. E abro um parênteses para dizer, não é opinião minha, é Bíblia. Ok, gente? O sexo só é abençoado por Ele, pelo próprio Deus, dentro do casamento. Quando há essa prática fora do casamento, entre solteiros, o solteiro com o solteiro, é pecado. Ok? Quinto passo. Eu fico imaginando quando o moço falou assim, olha, Davi, essa moça é casada, não é pro seu bico. Eu fico imaginando, Edvânia, Davi. A Bíblia não diz que Davi falou nada. A Bíblia só diz o seguinte, Davi mandou chamar. Tipo, Davi se lixou porque o menino falou. Queria saber se era casado, se não era, simplesmente mandou chamar. E eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, talvez Davi poderia ter usado uma frase que provavelmente todos nós aqui já usamos. Vamos ver se vocês já usaram. Eu acho, achismo meu, que Davi poderia ter falado a seguinte frase. Quando o menino falou assim, Davi, essa moça é casada. E Davi, talvez, na minha opinião, né? Poderia ter falado, nada a ver. Quem já falou isso aí? Não nessa situação, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Em outra situação. Então, nada... Gente, ninguém nunca falou nada a ver, gente, pra nada? É só eu que falo? Ah, tá. Gente, esse nada a ver foi a pior coisa que já inventaram. Por quê? Porque hoje em dia... O seu nome é? Lília. Lilian. Já sabe que eu vou dar outro nome pra ela. Não vou lembrar nunca de Lília. Mas vamos lá. Mas Lília, hoje em dia, esse negócio de nada a ver, hoje em dia, tudo é nada a ver. Reparou? Tudo é nada a ver. E nada tem a ver. É tipo assim, olha, essa menina é casada, hein? Beijo, qual é o problema? Nada a ver. Qual é o problema? Olha, rapaz, isso aí que você tá pegando não é seu não, hein, rapaz? Isso aí tem dono. Isso é roubo, o nome disso. Nada a ver. Qual o problema? É só uma caneta. Né? Ah, é só R$100? É só um dinheirinho que tá perdido na empresa ali, que ninguém tá vendo? Nada a ver. Rapaz, você acabou de matar o cara. Ih, nada a ver. Claro que eu tô exagerando. Mas hoje em dia, tudo é nada a ver. Então, foi o que aconteceu com Davi. Davi, nada a ver, deixa vir. Sexto passo. Sabe o que aconteceu? Quando a mulher, agora preste atenção nessa história. Quando a mulher engravida, ela fala, Davi, o filho é teu. Não é seu não, é brincadeira. Davi, o filho é seu, tô grávida, segura esse BO. E aí nós, do lado de cá, a gente vai pensar o quê, Divânia? Bom, Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Homem bom, reto, íntegro. Então o que ele deve ter feito, Larissa? Poxa, eu vou ter que resolver isso, né? Deixa eu chamar Urias, pedir perdão para todo mundo. Eu vou assumir a criança, eu vou pagar, vou dar pensão, eu vou resolver, me perdoe. Né, gente? Sim ou não? Faz sentido ou não? Ou não? Faz sentido? Mas será que foi isso que o Davi fez? Não, Diego. Érico, o que ele fez?
Vocês vão ficar assim, com o cabelo pro alto, igual a Edvânia. Brincadeira. O que ele fez, Eric? Ele chegou e falou assim, olha só o plano, gente, olha só o plano. Ah, você tá grávida, né? Não. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu esqueci seu nome, me perdoa. Monique. Monique, eu tenho uma reputação a zelar. Vou fazer o seguinte. Aí ele passou um WhatsApp lá pro general, que tava lá na guerra. Gente, é a minha forma de explicar a história, tá bom, gente? Não era WhatsApp, mandou um mensageiro, mas trazendo pra nossa realidade, pra vocês não ficarem aí, né? Mandou um WhatsApp lá pro general. General, como é que tá a guerra aí? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele tá botando pra quebrar aqui, tá tudo certo, rei. E como é que tá Urias, hein? Urias era o marido da Batseba, ok? Ok, gente? E como é que tá Urias? Não, tá lá no campo de batalha. Tá arrebentando lá. Faz o seguinte, cara, manda ele de volta. Oxi. O Oxi também é por minha conta. Mas por quê? Não, aqui, eu dou uma folga pra ele, o bichinho tá aí, né? Trabalhando muito. Quer dar uma folga pra ele. Tá bom. Veio Urias. Ô, meu rei. Todo sujo, sangue, não sei o que, aquela coisa toda. Sou rei, pois não? Então, Urias, como é que tá a guerra lá? Tá bem, a gente tá ganhando a batalha e tal, não sei o quê. Mas o que o senhor quer de mim, seu rei? Falei, então, Urias, eu quero te dar uma folga, rapaz. Você tem lutado tão bem, Urias, que eu quero te dar uma folga. É mesmo? É. Eu quero que você passe uns dias com a sua esposa. Sacou o plano? Já sacou o plano, né? Passa uns dias com a sua esposa. Vá lá, uma folga, vá lá, ó. Aproveita para namorar bastante. Entendeu? Entendeu? Ou não? Namora bastante, depois você volta. Entendeu o plano, né? Entendeu? Só que o Davi não contava com uma coisa, Giovânia. Urias era um soldado fiel. Como assim, Eric? Ele falou assim, meu rei, me desculpa, mas eu não posso fazer isso. Como assim? Eu não posso. O meu povo está lá na guerra. Eu não posso ficar aqui sozinho. É como se ele estivesse falando, igual você, né? Mas ele não é doido de falar isso, né? Não, eu não vou, rei. Eu vou voltar para guerrear. Tem noção, bicho? E como é que Davi ficou, hein? Miserável. Né? Aí Davi teve outro plano, Diego. E agora? O que ele aprontou? Tem que matar o miserável. Que isso, Eric? Ô, Joabe, como é que tá aí a guerra? Não, tá bem. Tô mandando Urias de volta, viu? É mesmo? Tudo bem. Agora eu quero a tua ajuda, Joabe. Não, pode dizer, rei. Eu quero que você deixe ele na frente de batalha. Ele é soldado ainda, né, o Davi? Mas tudo bem. Sou que manda, né? Eu sou o rei. Sou que manda. Ô, Joabe, tem mais uma coisa. Eu quero que você deixe ele sozinho na frente de batalha. Mas o Davi, assim, ele é novo, é soldado ainda. Se botar ele sozinho na frente da batalha, ele vai morrer. E Davi, rapaz, deixa de ser ousado, obedeça. Não se meta na história, não. Faça o que eu estou mandando. E foi feito. E Urias foi morto. Grande rei Davi, Giovânia. Quem diria, né? Né? Matou o homem. E aí, depois disso, ele casa-se com Batseba e assume naturalmente o filho. Qual foi o sexto passo que Davi deu, gente? Esconder o pecado. Esse é o passo largo que a gente dá para a destruição. Todos nós temos pecado, sim ou não, gente? Quem já pecou hoje aí? Vou levantar minhas duas mãos. Não adianta. O pecado corre aqui, ó. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, gente. Que isso, Eric? Você pega também? Ih, você é doido? Pego também. O padre pega? Pega. O pastor pega. Aquele pastor grandão pega. Todos pecaram, gente. Todos pecaram. Todos nós. Só que Davi, ele também pecou. Só que ele falou assim, peraí, eu tenho uma imagem a zelar. Então vamos esconder. Esconde aqui para ninguém ver. Esconde. E quando todo mundo aparecer, sou o rei. Pois não? Sim, eu sou santo, eu sou perfeito. E o pecado está ali. Oh, não apareça não, fica aí, viu? Não deixa ninguém ver não. Né? Nós somos assim, sim ou não, gente?
E às vezes, o que mais tem destruído famílias é uma coisa que a gente chama de pecado de estimação. É aquele pecado, Diego, que ninguém sabe. Ninguém tá vendo. Deixa quietinho aqui. Não faz mal pra ninguém, não. Isso aqui. Quando a Divana aparece, opa, Divana, tudo bem? Ô, minha irmã, paz do Senhor, você tá orando, minha irmã? Ô, vamos orar junto. Glória a Deus, aleluia. E quando ninguém tá vendo, deixa eu pegar meu pecadinho aqui. É isso que Davi fez. Ele escondeu. E olha só o que diz lá no livro de Tiago. Diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. E na sequência, ele vai dizer: muito pode a oração do justo. Érico, onde você quer chegar? Davi pegou o pecado e escondeu, e ficou ali escondendo. E isso trouxe consequências absurdas. O que nós devemos fazer então, Eric? Eu tenho que pegar meu pecado e jogar para o outro para todo mundo saber? Não. Primeiro, devemos confessar o nosso pecado a Deus. Primeira coisa, a Deus. Você tem um pecado oculto, escondido, que ninguém sabe? Você ajoelha no seu quarto. Fala: Senhor, me perdoa desse pecado. Eu quero abandonar isso, não quero esconder nada na minha vida. E vocês vão ver o que Deus fez com isso, tá? Me ajuda a vencer isso. Eu não quero ter nada escondido. Nada. Eu poderia dar exemplos aqui, mas vocês já entenderam, né? Não quero. E a sugestão do Tiago é pedir ajuda. Porque às vezes sozinho a gente não consegue, Diego. Então a gente precisa pedir ajuda. Então o que o Tiago está falando aqui? Confessai vossos pecados uns aos outros. Esses uns aos outros é o quê? É confessar o seu pecado lá na moça do salão? Não. É falar do seu pecado lá para a moça que faz a unha? Para o cara que corta o cabelo? Não. Esse uns aos outros é o quê? Os irmãos na fé. Então o que eu sugiro? Na verdade, o que é a sugestão? Tanto é que ele fala assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, um justo. Você precisa de ajuda? Procura um justo. Alguém da sua confiança. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E bota para fora. Não é igual fazer no catolicismo, né? Vai lá no padre, né? Opa, eu tenho que confessar com uma... Não é isso. É como eu dei o exemplo aqui agora. Poxa, Eric, eu tô com esse problema aqui, cara. Só que eu não sei como é que eu vou resolver, não, velho. Você é o profeta, ora por mim para que Deus me ajude a resolver isso aqui. E às vezes isso é libertador, Diego. Isso é libertador, que às vezes a pessoa guarda o pecado para si. E olha só que interessante, que vocês repararam. Mas no Tiago, que eu acabei de falar para vocês, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Como assim, Eric? Sim. Nem todas as doenças são de natureza natural. Existem doenças que são de origem espiritual. Existem doenças, não são todas, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas sim, existem doenças que são ocasionadas por causa de um pecado. Então, às vezes, aparece um caroço, sabe lá Deus onde, aparece uma dor que às vezes é porque a gente está ali, alguma coisa escondido, e uma hora aquilo dali explode, de alguma maneira. Então, quando ele fala, coloca para fora, pede ajuda, para que você seja curado, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, esse é o 6º passo. Esconder o pecado. A partir daí, olha só o que aconteceu. Davi matou o homem, e aí Deus manda um profeta para falar com Davi. Você acha que Davi estava certo? Você acha que Deus estava feliz ou triste com Davi, hein? Triste? Vocês acham? É, bastante? É? Você acha? E ele mandou um profeta para falar com Davi. Resumidamente, o profeta falou assim: Davi, você fez xixi fora do pinico, meu filho. Claro que a expressão é por minha conta, pelo amor de Deus, tá? Você deu mole aí, Davi. E Davi falou assim: olha, eu estou arrependido. Será que Deus me perdoa? Sim, Davi. Deus vai te perdoar, sim. Fique tranquilo. Mas esses pecados terão consequências. E tem pecados que têm consequências gravíssimas. Ele falou assim: olha, Davi, por causa disso você fez, fique tranquilo. Você vai ser perdoado. Deus vai te perdoar.
Inclusive, antes disso, Davi, sabe o filho de Batseba? Morreu. Ficou doente, morreu. E Davi se arrependeu, chorou, aquela coisa toda, buscou a presença de Deus, e veio o profeta, fique tranquilo, Davi. Deus te perdoou, tanto perdoou, que essa mesma mulher vai te dar um filho. Um filho muito inteligente e muito rico. Quem seria esse filho? Salomão. Imagina só, Salomão veio de Batseba. Por que isso? É uma prova, uma forma de Deus falar, está perdoado. Não tem problema nenhum mais com isso. Isso que é perdão. Né? Então, Deus perdoa Davi, mas ele fala o seguinte, a partir de agora, a espada nunca mais sairá da sua casa. E aquilo que você fez no escondido, Davi, vão fazer com você na luz do dia para todo mundo ver. Gente, por isso que o negócio de pecado oculto é um problema. Érico, o que aconteceu? Eu vou resumir. Davi tinha várias mulheres, ok? Com isso, tinha vários o quê? Filhos. Muito bem. Um dos filhos chamava Aminon. E Aminon resolveu se apaixonar de ele. Se apaixonou. E tem problema com isso, Érico? Claro que não. Menino jovem, solteiro, né? Tem que se apaixonar mesmo. Não é isso, gente? Se apaixonou. Só que se apaixonou pela pessoa errada. Ô, Érico, se apaixonou por quem? Por uma mulher casada? Não. Por uma mulher noiva? Não. Ué, então, por que ele se apaixonou pela pessoa errada? Porque ele se apaixonou pela sua irmã. O nome dela? Tamar. Na verdade, era meia-irmã, que era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Se apaixonou por Tamar. E a Bíblia vai dizer, gente, tudo isso que eu estou resumindo aqui, está tudo aqui, tá bom? Só você dar sequência na leitura, vocês vão conhecer tudo isso. Eu estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo. E aí, ele se apaixonou de forma tão louca por Tamar, Edivânio, que sabe o que ele fez? Ele fingiu estar doente para que o rei mandasse a sua própria irmã cuidar dele. Ok? Porque Tamar não dava bola, ela fugia de tudo quanto é canto, sabia o B.O. que estava ali no caminho. E aí, fez lá um plano para estar doente, e ela foi lá cuidar dele. Nesse momento, ele a tranca e a violenta. Vocês me entenderam, né? É isso mesmo. Ele violenta a própria irmã. Filho do rei Davi. O que a gente aprende com isso? O 7º passo. Você quer seguir esse passo? Então faz o seguinte. Deixe a paixão te cegar. Aminon estava apaixonado. E isso é normal. Tanto para solteiro, de Vânia, ou coisa, também. Normal. Tudo bem, se apaixonar. Até casado. Ora, eu sou apaixonado pela minha esposa até hoje. Não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, não é não? Você está apaixonado pela sua esposa, ora bolas. Você não pode ir por outro, pelo amor de Deus. Aí dá B.O., né? Mas pela sua esposa, a gente tem que estar apaixonado. Só que o problema é que às vezes a paixão nos cega. Veja, Aminon ficou tão cego, possuído, que ele abusou da própria irmã. Primeiro que já... É loucura isso, se chama incesto, né? E ele abusa da própria... Às vezes a paixão nos cega e nos faz fazer coisas que quando a gente estivesse em sã consciência a gente não faria. Então não deixe a paixão te cegar. Aliás, você quer destruir tudo? Deixa a paixão te cegar. 7º passo. Depois disso, sabe o que aconteceu? Tamar tinha um irmão. O nome dele? Aminon. Oh, desculpa. Aminon era o nome do menino. Absalão. Já ouviram esse nome? A Bíblia vai dizer que Absalão era o moço mais bonito de Israel. Pensa. Tipo eu assim, sabe? Olha pra mim e você fala assim, cara, Absalão era igual a Érico. Era o cara mais bonito que tinha. E ele era irmão de Tamar. Aí eu te pergunto, ô Gisele, fica tranquilo, Gisele, imagina só, você acha que o irmão dela gostou do que aconteceu? Porque todo mundo soube, tá? Todo mundo soube. Inclusive o rei. E o que o rei fez, Eric? Nada. E Absalão, você acha que ele foi feliz? Não, ele foi possuído de ira.
ira. Ele se revoltou, porque ele viu o que o pai fez no passado. Estava vendo o que o irmão estava fazendo. Essa família é louca. Eu vou aloprar tudo. Sabe o que ele fez? Ele fez cumprir a profecia do profeta, que falou o que para Davi? Davi, o que você fez em um culto, vai vir alguém fazer o que você fez na luz do dia. Sabe o que Absalão fez? Foi lá para o terraço, armou uma tenda, com os travesseiros, a caminha, beleza. Manda chamar todas as mulheres do rei. Faz uma fila aí. Pronto. Próximo, vem. Entra na tenda. Próxima, vem. Na luz do dia para todo mundo ver. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? É isso mesmo que você pensou. Ele fez isso com várias mulheres do rei, à luz do dia. E ele fez de tudo para machucar, para ferir, para ultrajar o seu próprio pai. Você acha pouco? Não acabou. 2 anos depois, lembra? Ele guardou aquela ira do seu próprio irmão, Aminon. Sabe o que ele fez? Assassinou o seu irmão. Que família doida, né, velho? Tudo por causa de um único pecado de Davi. Simplesmente porque ele não quis ir para a guerra de Vânia. Vocês têm noção? Uma única coisa que a gente faz pode desencadear problemas sérios na nossa vida. 7º passo. Aliás, 8º. Esse foi o 7º, né? 8º. Eric, não, beleza. Uma confusão, meu Deus do céu. Mas pelo menos, Davi teve Salomão. Cara sábio, rico, reinou depois de Davi. Cara bom demais, Deus gostava dele. Então, pelo menos, Salomão foi direito, né? Então, uma parte da vida assim. Como assim, Eric? Sabe quantas mulheres Salomão tinha? Faz ideia? Sabe? Quantas? 1000 mulheres. Pensa aí, Diego. Ele tinha 700 concubinas e 300 mulheres, esposas. Pensa no cara. Eu penso na máquina. Se o cara quisesse dormir com uma mulher, dormia com uma mulher hoje. Para ele dormir com essa mulher de novo, se fosse dormir com uma por dia, aquela mulher ia ter que esperar quase 3 anos para dormir com o rei de novo. Tem noção? 1000 mulheres Salomão tinha. Lembrando que naquela época a poligamia era algo permitido entre os reis, não só Israel, e outros reinados, isso era ok. Tipo assim, o rei, então eu posso fazer o que eu quiser? Posso ter a mulher que eu quiser, beleza. Então Deus, ok, eu vou te dar a mulher que você quiser, desde que você continue na minha presença. Pode falar? Pode falar? E aí, um detalhe, Jaqueline. Então, o que acontece? É só assim mesmo, muda o nome de todo mundo, relaxa. E Deus fez um trato com ele, Edvânia. Falou assim, Salomão, eu não quero que você faça a cagada que o seu pai fez. Eu quero que você tenha uma vida diferente. Você é o último aí na linhagem. Eu quero que o seu reinado seja uma bênção. E para isso eu vou deixar você pegar um monte de mulher. Porque teu pai deu mole com mulher. É mulher que você quer? Pronto, eu vou te dar 1000, pronto. O que você quiser me pede que eu te dou na bênção, glória a Deus. Só vou te pedir uma coisa, Salomão. Diga, pois não, Senhor. Não se envolva com mulheres lá de outras religiões. Por quê? Nas outras religiões, eles adoram outros deuses. Você serve a mim, ok? Você serve a mim, rei de Israel. O povo serve ao Deus de Israel. Nós estamos aqui no nosso arraial. Existem outros povos, cada um com seus deuses. Então, se você se envolver com uma dessas mulheres, o que pode acontecer? Essas mulheres podem te desviar o coração para você servir os deuses deles. Faz sentido? Então, era o único trato que Deus fez com Salomão. Aí você pensa, tranquilo, o cara tinha 1000, né, bicho? Então, ele não ia fazer questão de... Não é possível, velho. E aí... Eric, por que isso, Eric? 7º e último passo a gente termina. Você quer destruir a tua família, arrebentar com tudo, Jaqueline? Tenha um relacionamento, quer seja amoroso ou de amizade. Julgo desigual. O que é um julgo desigual, Eric? O que é um julgo?
naquela época, como é que se arava a terra? Hoje em dia tem máquinas, né? Mas pegavam bois, botava ali um ferro ali nos bois, eles andavam e ia fazendo uns buraquinhos na terra, fazendo aquelas coisas todas ali. Então, pegava um ferro ali, uma coisa de madeira, sei lá, e os bois tinham que ser do mesmo tamanho, do mesmo peso, ok? Para que o trabalho fosse feito perfeitamente. Por quê? Se pegasse um boi, né? Ele pede isso no pescoço, assim, um aqui e um aqui. Se pegasse um boi menor, um mais magro, um mais gordinho, o que acontecia? O que estava aqui em cima, talvez ia se esforçar mais, ok? E o daqui talvez ia querer se esforçar, mas não ia conseguir, e o resultado ia ser o quê? Tudo zoado. Então, quando Jesus dá esse exemplo, ele usa essa parábola. Não provoquem julgo desigual. E quando Deus fala com Salomão, era essa ideia. Salomão, você me serve, né? Então, tenha relacionamentos com pessoas que também me servem. Faça alianças, amizades com pessoas que me servem. Porque essas mulheres... Érico, o que aconteceu? Aconteceu isso? Sim. Salomão chegou na sua velhice. Tanto é que é na velhice que ele escreve o livro Eclesiastes. Quem já ouviu falar? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Já tinha se arrebentado toda, era o que sobrou para ele. Repetiu um monte de coisa, só vaidade. Ele já estava desesperançoso da vida. E no final de carreira, ele começou a se relacionar com outras mulheres estrangeiras, começou a trazer essas mulheres trouxeram seus deuses, e aí corrompeu o coração. E ele começou a servir outros deuses também. Então, qual é a recomendação aqui? Salomão, que às vezes, dentro da igreja, isso é comum, Edvânia. Vamos dizer, é Edvânia. Edvânia encontra um príncipe encantado. Tipo eu, assim. Vocês não estão botando fé em mim, né? Edvânia encontra um príncipe encantado. E ela chega, Eric, tô namorando, Eric. Oh, glória, aleluia. E aí? Ah, ele é uma benção, Eric. Bonito, louro, de olhos azuis, um corpão assim de academia, tal. É ruim? O quê? Botar no fraco? Não? Ó, eu não quero ir não, então tá bom. Tá frio? Não? E aí eu pergunto, e aí? Não, ele é trabalhador, esforçado, e tá, ó, paz, perfeito homem. Eu falei, pô, que legal, mas de que igreja ele é? Então, ele é ateu. Não acredito em Deus, não. Ah, mas ele é tão bom, Eric é tão legal. Eric, então não pode? Não é que não possa. Mas vê se faz sentido. Aí você namora, você casa. E aí você quer vir pra igreja. E o cara, ele talvez não vai querer, ok? Não é ateu, não acredito. E pode. Isso é muito comum, gente. Vocês provavelmente já conhecem gente assim. Falar, a partir de agora eu sou seu esposo, né? Eu que mando em tudo. Você não vai mais pra igreja. Ou então, sei lá, Eric, eu conheci um cara aí, não, ele não é cristão, ele é católico, ele dá umbanda, ele, sei lá, de outro lugar. Gente, presta atenção, o que é casamento, gente? Eu estou falando de casamento como exemplo, mas pode ser um relacionamento de amizade. Um negócio que você vai fechar com uma empresa, enfim, tá? Gente, vê se faz sentido, tá? É orientação bíblica, mas veja se faz sentido para vocês. A Edvânia, o que é casamento? O que a Bíblia fala de casamento? É quando um homem junta com a mulher e faz uma só carne. Tá aqui, né? Casal. É uma só carne. Qual é a ideia de ser uma só carne? Antes, a Edvânia caminhava para um lugar. Qual o nome do moço? Não existe. O não existe. O bonitão lá vai para um outro. Aí vão, namora, sai no shopping, aquela coisa toda. Quando dá de noite, ela vai para casa dela e ele vai para dele. Cada um tem sua vida. Quando casa, é uma só vida. Ok? Vamos dividir as escovas de dente ali, né? Que fala. Então, vê se faz sentido. Ambos têm que andar na mesma direção. Sim ou não? Se não dá, dá certo, gente. A Larissa quer vir pra cá. E o William, não, aqui não, eu quero vir pra cá. Mas, William, o caminho tem que ser esse aqui. Não, é esse aqui. Rapaz, mas você é burro, é esse aqui! E aí o pau quebra. Sim ou não, gente? Eu estou inventando, não?
O casamento tem que... de novo, eu estou falando de casamento, pode ser um relacionamento de amizade, um negócio, tá, gente? Estou falando de casamento que é mais comum. Relacionamento. Então você se relacionar com alguém que compartilha a mesma fé que você, os mesmos pensamentos, tem o mesmo objetivo. Imagina, a Edvânia gosta de trabalhar, é uma trabalhadora, quer ter uma empresa, quer fazer, né, pá, beleza. Aí ela começa a se relacionar com um cara que não quer nada de nada. Só quer ficar jogando bola com os amigos, só quer... Aí te pergunto, vai dar certo isso? É isso que é julgo desigual. Isso é, gente, isso é perigoso demais. Muito perigoso. Então, você vai se relacionar com alguém, com um amigo, seja o que for, veja se ele compartilha as mesmas ideias, principalmente a mesma fé, que é muito, muito importante. E aí o que acontece? A Edvânia fala assim, não, Eric, fica tranquilo. Ele não é da igreja nem nada, mas quando a gente se casar, eu trago ele. Quem já ouviu essa? Quem já viu isso dando certo? Gente, não dá certo nunca isso. O próprio Salomão se arrebentou com isso. É a mesma coisa, vou botar... O cara tá parando a bebida, parou de beber. Ah, não quero mais beber, não quero nem passar perto de bar mais. Aí ele fala assim, mas eu vou voltar no bar para trazer os meus amigos para parar de beber também. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil de acontecer? Os amigos pararem de beber e seguir o cara? Ou o cara cair na tentação de voltar a beber? Entendem, gente? O perigo do julgo desigual? Eric, mas o meu namorado, o meu marido, ele, por exemplo, vou dar o exemplo da Larissa, tá? Eu tô aqui no culto, tudo bonitinho, tô buscando a Deus, mas quando eu conheci o William, eu não era da igreja nem nada, né? A gente caminhava a mesma direção, mas agora eu tô mudando a minha vida, eu quero Jesus e tal, mas ele ainda não quer. E agora, eu vou fazer o quê? Vou terminar meu casamento? Ora, óbvio que não, pelo amor de Deus. O que ela vai fazer? Ela vai orar. Orar para o Espírito Santo trabalhar, abençoar, para que ele venha escolher caminhar junto. Ok, gente? Então, esse é o nosso objetivo. Então, julgo de desigual, tá? Então, resumidamente, gente, Eric, tudo que você falou aí, eu estou dando vários passos desse aí, Eric. E agora? Tem solução para mim? Óbvio que tem. Quando há arrependimento, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa. Agora, nós temos que ter a consciência que existem pecados que trarão consequências, às vezes, irreversíveis. Eu quase perdi a minha família por começar a trilhar alguns desses passos. Então eu posso falar com propriedade, que isso é muito sério, gente. O diabo, a gente falou semana passada, né? Ele vem para roubar. Às vezes ele só precisa, Ivânia, de um passo em falso nosso, Raquel. Um só, ele não precisa de dois. Quantas vezes Adão teve que pecar para ser expulso do jardim? O capeta dos infernos, ele só está esperando a gente dar um passozinho assim falso, ó. É uma brechazinha que ele precisa. Opa, é isso que eu queria. Agora eu vou entrar e vou fazer a festa. Sabe, gente? Então, para terminar, Eric, eu não quero nada disso. Como é que eu faço? Vamos resumir aqui. 7 passos. 8, né? Para você salvar a sua família. Para você ter uma família abençoada. 1. Ao invés de você desistir da guerra, lute. Lute a sua luta. Qual é a sua luta? É um problema na empresa? Luta! Ah, minha moto quebrou. Vamos consertar. É que eu não aguento mais. Vai de novo. Vamos se quebrar 10 vezes. Vamos. 10 vezes. Vamos lutar a luta. Ah, eu tô com problema com meus filhos, que não obedecem, meus filhos, meu Deus do céu. Lute. Não terceiriza para ninguém. Ah, Eric, eu tô com problema na empresa. Lute as suas guerras. 2, ao invés de deixar o sucesso subir a cabeça, tenha sempre em mente que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Volta e meia eu oro e falo, Senhor, não deixa eu pensar que tudo que o Senhor está me dando foi o que eu conquistei. Eu tenho medo disso, gente. Sabe? Eu tenho medo de alcançar um sucesso em alguma área da vida. Sei lá, por exemplo, tem um carro. Tem um
cara, porque eu sou bonzão, eu sou bambambam. Eu tenho medo, eu falo, Senhor, se não vier da tua mão, não vai ser de outro lugar, porque eu não tenho capacidade disso. Minha vida está nas tuas mãos. Não deixa eu achar que seja lá qual for o sucesso, familiar, empresarial, qualquer um, achar que é mérito meu, porque não é. Ai de mim se não fosse Deus. Ai de nós. Raquel, o que seria de você se não fosse a mão de Deus, minha filha? O que seria de você se não fosse a mão de Deus? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus, que se renovam todas as manhãs? Nada, gente. Nada. Então, ao invés de deixar o sucesso subir a cabeça, entendamos que Ele é Deus de tudo e de todos. Terceiro, ao invés de entregar-se à pornografia, abandona tudo isso. Desliga, apaga, manda embora, queima, toca fogo em tudo isso. Quarto, ao invés de se aproximar da imoralidade sexual, faça como descrito em Coríntios. Fuja da imoralidade sexual. Tem uma oferta ali? Vira e... Ops, foi embora. Alguém mandou uma mensagem esquisita ali, hein? Isso aqui é laço. Ô, deixa eu correr. Tchau, bloqueio, vou embora. Foge. Foge. Quinto, em vez de você sempre achar que nada a ver, toda vez que você falar assim, pô, isso aqui não tem nada a ver, para e pensa. Será que não tem mesmo? Faça exercício. Alguma coisa você está fazendo ali, aí você pensa, mas isso aqui não tem nada a ver não. Pensou isso, você fala, peraí, será que não tem nada a ver mesmo? Pensa, que às vezes pode ter sim. Sexto, ao invés de esconder o seu pecado, ninguém saber, compartilhe com Deus, primeiramente. Tranque no seu quarto, se ajoelhe e fala, Senhor, me ajuda. Eu estou expondo aqui os meus erros, as minhas debilidades, me ajuda a melhorar, me ajuda a me salvar. Se você achar por bem, compartilhe com um irmão da fé, um pastor, um sacerdote, um amigo, alguém que vá te ajudar, alguém que vá te orientar. Sétimo, ao invés de deixar a paixão te cegar ao ponto de você fazer coisas mais horríveis ainda, abra os seus olhos. Não deixe. A paixão é normal? É. Mas coloque os pés no chão e haja com sabedoria. E por fim, o último, julgo desigual. Fuja do julgo desigual. Procure relacionamentos de amizade, amoroso, seja o que for, com pessoas que compartilham a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo pensamento que você. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar por você?